Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista de Itauá e da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. E a você que está nos assistindo também, se você é de outra igreja ou se você não pertence a nenhuma igreja evangélica, você é muito bem-vindo a esse momento de culto e de adoração. Nós estamos vivendo um tempo novo e você deve abençoar a vida de outras pessoas enviando o link dessa transmissão. Você pode abençoá-los também convidando-os pessoalmente para assistir e participar desse culto conosco. Nós queremos que seja um tempo especial de adoração, um momento especial para a nossa família, para a sua família, para as nossas igrejas. Nós, nesse momento, convidamos você a orar ao Senhor e nós vamos buscar a direção de Deus para esse tempo de culto e de adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos nesta hora. Tu és o nosso Deus, nós dependemos de Ti, Tu és o nosso bem maior. Nós só estamos vivos por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós Te amamos, Senhor, e nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes o nosso amor não se revela, Senhor Deus, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Nós estamos tendo a oportunidade, Senhor, na nossa casa, nos nossos lares, Senhor. Nós temos tempo para Te buscar. Atrai-nos, Senhor, para Ti. E nós desejamos que esse tempo de celebração, cada irmão em sua casa, cada família reunida, e nós aqui, Senhor Deus, como instrumentos Teus, Senhor, para também inspirar os nossos irmãos a Te adorarem. Nós queremos, Senhor, Te oferecer um culto agradável. Nós queremos que a nossa vida seja agradável a Ti, Senhor. Então tem compaixão, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor Deus. Se nós não reconhecemos as nossas falhas, quebranta-nos. E se nós não lembramos o que fizemos de errado, perdoa os nossos pecados ocultos, Senhor Deus. Nós queremos Te agradar e viver um tempo especial, onde o Teu poder se manifeste na nossa vida, nesta manhã, neste dia, Senhor Deus. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos declarar a graça do Senhor sobre nós. Nós não merecemos, mas Ele nos amou, Ele nos ama, Ele tem um plano para nós. Nós vamos adorar ao Senhor, declarando a Sua graça sobre nós. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Pecado é tão mais forte, é o meu amado.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Eu canto pelo que fez por mim. Digno és tu, Pai, digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Senhor, nós não merecemos a tua graça, Pai. Nós não merecemos o teu amor. Mas muito obrigada, Senhor. Tudo que temos a oferecer, a nossa vida e a nossa gratidão por quem tu és e pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Senhor, que esse seja o momento de lembrarmos da esperança, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração, de vida eterna, de fim de dor, de fim de sofrimento, de uma vida plena que temos contigo, que começa aqui, mas que se estende para a eternidade. Deus, nos ajude, Deus, a lembrar, em meio ao caos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao medo, quem nós temos como Deus. E esse Deus não desamparou a gente nunca e não nos desamparará. Muito obrigada, Senhor, por quem tu és. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus,
Senhor. Assim nós cremos, Senhor. Nada pode parar aquele que detém a vida, que detém, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, nas mãos. Aquele que é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Libertador. Aquele a quem nós nos colocamos diante agora e nós declaramos: Abba, Pai. Aquele que nos adotou, que nos fez filhos e que para Ele nada está distante dos Teus olhos. Nossa vida, nossa realidade, nossa rotina, nosso ser, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo está diante do nosso Deus, a quem nós clamamos: Abba, o nosso Abba, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és o autor da vida e nas mãos Tuas, Senhor, nós colocamos a nossa. Recebe adoração, louvor em nome de Jesus. Amém, Deus. Queridos, nós acabamos de adorar a Deus e declarar que nós lembramos e olhamos para Jesus. Essa é uma manhã muito especial. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Daqui a pouco o pastor Maurício vai nos conduzir na ministração da ceia após a mensagem. Mas é um tempo especial em que nós nos lembramos do seu amor por nós e da sua graça sobre nós, como nós cantamos. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde nossa fé é desafiada, onde há temor no nosso coração. Nós nos preocupamos com a nossa família, com os nossos idosos, nossos pais, nossos avós. Eu sei que você tem essa preocupação. Eu sei que aí na sua casa vocês têm orado por isso. Mas eu quero convidá-lo a nesse momento interceder por alguns que estão vivendo esta luta. Talvez não tenha chegado na sua casa, mas já chegou na casa de muitas pessoas. Pessoas da nossa igreja, na primeira igreja batista Nova Jerusalém. Nós já mencionamos, filho da irmã Lourdes, o Rômulo, que estava internado, passou pelo CTI, mas já está em casa. Nós adoramos a Deus por isso, nós agradecemos a Deus. Mas agora, os pais da Juliana, da Igreja Batista de Itauá, sogros do pastor Gesiel, o Carlos e a Margarete, estão internados e precisam das nossas orações. Eles são da Igreja Batista Nova Sião, da nossa associação, lá da nossa igreja, e nós já tínhamos recebido esse pedido, e nós queremos que você ore pela vida deles, interceda também pela vida de outros. Nós temos muitos pedidos de oração, não temos como mencioná-los aqui, mas você os conhece, interceda por eles, no seu coração, na sua casa, no seu quarto. Mas nesse momento eu quero convidar você a colocar diante de Deus, a nos unirmos em oração. Feche os seus olhos na sua casa. Esse é um momento em que nós somos convidados a voltar a nossa atenção. Pare o que você está fazendo. Se você não está focado nesse momento de culto, volte o seu pensamento para o Senhor Deus nesta hora, e nós vamos buscá-lo nesta hora, clamar pelo seu poder. Vamos fazer isso, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos aqui para suplicar a tua misericórdia, a tua compaixão pelo teu povo, e em especial nesta hora pelo Carlos e pela Margarete, teus servos, Senhor Deus. O Senhor os conhece, o Senhor está com eles onde eles estão. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado deles. Senhor, que eles sejam mais uma prova do teu poder, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los nesta hora. Nós suplicamos por todos aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, vivendo estas lutas. Suplicamos pelo missionário Alisson, Senhor, da Junta de Missões Nacionais, que o Senhor possa restaurar a saúde dele. Suplicamos por cada um que está enfrentando não só a enfermidade, mas enfrentando a angústia, Senhor, o medo, aquele que está enfrentando a depressão, como é o caso de muitas pessoas. Nós pedimos, Senhor, anima o coração desse povo, que eles possam ter um encontro, Senhor, contigo. Aqueles que ainda não se converteram, que seja um tempo de salvação na casa deles. Mas aqueles, Senhor, que são teus servos e estão entristecidos, Senhor, que o Senhor possa revelar uma vez mais ao coração deles, à mente deles, o seu amor, Senhor, que eles possam se sentir amados e cuidados por Ti. Senhor, nós somos teus. Nos momentos de tristeza, de fraqueza, de cansaço, onde a gente confunde cansaço físico com frieza espiritual, que o Senhor possa nos visitar, que o Teu Santo Espírito possa nos encher. Senhor, nós somos fracos e frágeis,
Nós perdemos às vezes a esperança por qualquer notícia que nós ouvimos na televisão. Ajude-nos, Senhor, a não depender das circunstâncias. Não há uma palavra de nenhum homem que possa nos trazer paz. O Senhor é a nossa paz. Jesus é o nosso príncipe da paz. Tu habitas em nós com teu Santo Espírito. A paz está em nós. Enche-nos com a tua paz para que nós possamos abençoar a vida de outros. Ajude-nos, Senhor, nesta hora. Fortalece os teus servos, Senhor Deus. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, queridos. Que graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando nesta manhã na sua casa, para o louvor da glória de Deus. Antes de trazer a palavra, eu quero saudar a todos da Primeira Igreja Batista de Nova Jerusalém e também saudar os meus queridos irmãos, ovelhas e amigos da Igreja Batista de Itauá. Uma grande oportunidade de estarmos juntos. Eu queria, antes de ler o texto e pregar a você e pregar o seu coração, eu quero lhe chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente só consegue se perceber na história depois dos fatos ocorridos. O que nós estamos vivendo está sendo escrito diariamente. Como mundo, sim. Como nação, sim. Mas como igreja. Primeira ceia online que nós teremos na história da Igreja Batista de Itauá, e acredito que na Nova Jerusalém também. Isso parece tão simples, mas não é. Muitos dirão desse tempo. O futuro vai trazer informações sobre o que está acontecendo hoje, e você precisa estar engajado com a sua igreja. Então eu quero que você ouça essa palavra. Assim, não é mais um culto online, não é só mais um culto na internet, não é só mais um domingo. Nós estamos escrevendo uma história. Nós não queríamos que fosse assim, nós não planejamos isso, mas nos cabe agora tomar a caneta da nossa atenção, o lápis do nosso dia a dia, talvez as teclas das nossas emoções, da nossa espiritualidade, e entender que nós estamos escrevendo a história da igreja, a história da economia, a história da saúde, a história das nações. Nós vamos contribuir e passando por elas também, mas a história da igreja, Deus está escrevendo através de você. Então este culto é um culto, na minha opinião, muito diferente. Mesmo no momento aqui, como nós estamos, eu me sinto nervoso nesse instante de trazer a palavra. Tamanha a importância que para mim tem este momento, este cenário. Eu quero trazer o texto desta manhã. Bruno, que está aqui, vai continuar tocando e dedilhando o seu teclado ao Senhor. E nós vamos, nesta manhã, compartilhar um sermão cujo tema vai até aparecer para você aí: a cruz e a pandemia. A cruz e a pandemia. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Nós deveríamos ler aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, nesse instante, para tratarmos da cruz. Hoje é mesa, hoje é ceia do Senhor. E é costume meu, pastor Anderson, irmãos de Nova Jerusalém, acredito que muitas vezes deve acontecer aí também, sempre na ceia do Senhor eu prego uma mensagem que tem a ver com a crucificação, com a paixão, com a ressurreição, sempre voltado para isso. Se não acontece também, não há nenhum problema nisso. Mas eu quero pensar com você hoje sobre a cruz e a pandemia. E ler, resumidamente, João capítulo 19, verso 28, que diz o seguinte, a boa palavra de Deus: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre
uma esponja e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Pai, fala ao nosso coração nesta manhã, à luz da tua palavra, especialmente a partir da cruz de Jesus. Nós oramos assim, crendo em teu nome. Amém. Abril nós celebramos a Páscoa, e vai ser uma Páscoa diferente. Nós estamos em casa, nós estamos orando pelas pessoas, e nós estamos pensando na paixão de Cristo. O mês de abril é também para nós um mês muito importante, quando nós lembramos aqui, nossa igreja tem todo ano trabalhado, pelo menos no mês de abril, neste domingo, que hoje é dia 5 de abril, mas na quinta-feira nós celebramos o Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. É por isso que eu estou com a camisa mais azul própria para estar aqui neste momento. Nós temos muitas coisas acontecendo em abril. Hoje a ceia, abril de 2020, algo histórico, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor de forma online. Não tem como não olhar para a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João tratam do final da vida de Cristo, da crucificação. E eu quero só relembrar a você quais foram os propósitos da morte de Jesus da cruz, de maneira introdutória, porque a cruz vale para todos os momentos da vida. Pastor, no meio de uma pandemia como essa, o que a cruz tem para nos dizer? Muita coisa. Jesus morreu na cruz, primeiro, para salvar o homem dos seus pecados. Jesus morreu na cruz, em segundo lugar, para trazer o homem de volta à presença de Deus. Jesus morreu na cruz, em terceiro lugar, para redimir a raça humana, para remir os pecados. Jesus morreu na cruz para substituir, como ovelha muda, como o cordeiro pascual, o sacrifício perfeito, substituindo eu e você na cruz. É por isso que a ceia, para nós, os batistas, é em memória. Por quê? Porque nós temos que trazer à memória aquilo que aconteceu. Nós somos substituídos. Para que Jesus morreu na cruz? Para que nós tivéssemos de novo acesso ao perdão de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele encarnou, assumindo forma de homem, paga a dívida do nosso pecado, que para nós humanos seria impossível pagar a Deus. Jesus morre na cruz para te dar vida eterna. Jesus morre na cruz para que você ressuscite no dia do juízo final. Jesus morre na cruz para ressuscitar a humanidade. Jesus morre na cruz para matar a morte. Na cruz a morte morre. Os propósitos da morte de Jesus são inúmeros, e a teologia aqui poderia nos ajudar em muito, mas nós estamos numa pandemia, nós estamos com pessoas que não sabem o que fazer. Nós aqui somos pastores de pessoas hoje que não sabem se vão para a rua trabalhar ou se ficam em casa. As pessoas estão tendo que escolher entre a obediência e a desobediência civil. Nós orientamos sempre a obediência. Nesse momento nós precisamos respeitar as orientações, mas com um salário fixo no final do mês é muito fácil pensar nisso. Para quem sabe que vai receber igualzinho, então eu respeito você que pensa assim, e você está certo, porque eu estou com isso aí, é para ficar em casa mesmo. Mas tem um outro lado no Brasil que não sabe o que faz. Eu ouvi a dor e o grito de uma senhora a uma das autoridades públicas do nosso país, que eu fiquei assim: meu Deus, como é difícil liderar. Como é difícil liderar. E como é difícil liderar em tempo de crise, porque os líderes precisam tomar decisões que ora vão agradar a uns e discordar de outros. Eu fico triste, magoado, ferido profundamente de ver que ainda tem sido um tempo de política. Nós estamos no meio de uma pandemia, e a esquerda está brigando com a direita está brigando com a esquerda.
Os governantes estão brigando um com o outro. Nós estamos numa pandemia, há uma crise mundial. Pessoas estão morrendo de coronavírus, sendo sepultadas, isoladas, trancadas numa sala de hospital. Hospitais estão nascendo no meio da cidade. O Maracanã, que era um local de estádio, de ida de futebol, agora é um lugar que está se tornando um hospital de campanha. Não tem ninguém brincando de crise mundial. Há um grupo que está desesperadamente preocupado com isso. Por quê? Porque a gente que tem informação científica de que a coisa não está resolvida. E há do outro lado um grupo que também está preocupado com isso, e além de ter medo de coronavírus, tem medo de não conseguir vender para almoçar à noite, para almoçar de dia, de vender de manhã para poder jantar à noite. Nós estamos vivendo num tempo difícil, e é nesta hora que eu tenho que olhar para quem? Para a cruz. O propósito da cruz de Jesus, eu já ministrei aqui. Eu já disse para você por que Jesus morreu na cruz. Está aqui, resumido, simplista. Pastor Anderson poderia ter feito muito melhor do que eu, mas nós temos aqui pessoas aqui na nossa igreja, aí em Jerusalém, que poderiam ir muito melhor do que eu aqui. Mas eu quero sinalizar para você, dentro do evento da crucificação de Jesus, o texto lido é só um resumo, porque não dá para ler, da última ceia, que na minha opinião é a primeira. Não sei porque que as pessoas chamam de última ceia, né? Foi a última ceia de Jesus. Não, foi a primeira ceia, porque até então era a Páscoa judaica. Mas vamos lá. Eu quero olhar para você, com você para a cruz, e no meio dessa pandemia, sem abandonar o evangelho da cruz. Bem, o que a cruz tem para me dizer que não tem a ver só com a vida eterna, que já é muito. A ministração da Stephanie aqui nesta manhã tocou meu coração. Foi algo diferente ali ouvir o que ela falava durante a canção ali sobre a graça. Mas em primeiro lugar eu quero dizer que a cruz de Jesus, nesse tempo de pandemia, de às vezes ficar na dúvida do que fazer, quando nós não deveríamos ter dúvidas em obedecer, é que Jesus sofre, e que sobre a nossa vida existe um tempo de sofrimento mesmo, e nós precisamos aprender a sofrer. A vida de Jesus não foi fácil, não. Já bebezinho tentaram matar ele. Ele já nasce num lugar inóspito. Ele é uma criança diferente de todas as outras. Jesus, talvez, se fosse nascido no tempo de hoje, seria alvo de bullying, mas com certeza, porque nasceu na estrebaria, nasceu no meio do lugar onde os animais comem. Depois a sua família precisa fugir. Ele vai para um país estranho. Jesus nasce numa família pobre, humilde, simples. Jesus, no meio da sua juventude, adolescência, a gente não sabe como, provavelmente Jesus teve que sepultar seu pai, porque a tradição bíblica acerca da ausência de José na crucificação, por que Maria estava lá e José não? José some. Dizem, a possibilidade é muito grande de que Jesus teve que sepultar o pai. E eu perguntei para os irmãos lá no sepultamento do irmão Levi. Nós teremos, quando voltar presencialmente nossas celebrações, o culto em memória, para que a igreja possa viver esse momento de agradecer a Deus pela vida do irmão Levi. E eu perguntei para a família lá, perguntei para a filha: se você tivesse o poder de ressuscitar teu pai agora, o que você faria? Nós ressuscitaríamos. Jesus tinha poder para ressuscitar o pai e não ressuscitou. Enterrou José. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Tabita, a menina. Jesus sabe o que é sepultar um pai. Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi preso justamente, foi julgado de forma completamente incoerente às leis. Seu julgamento foi de madrugada, cheio de complicações.
Você está achando que a vida de Jesus foi fácil? É porque nós olhamos assim para o Jesus vencedor, e tem que olhar mesmo, porque ele venceu, glorioso, poderoso, maravilhoso. É isso mesmo, esse é o nosso Deus. Mas a vida dele aqui não foi fácil. A cruz me ensina, no meio de uma pandemia, que não há nenhum problema de nós passarmos por isso e sermos cristãos. Porque se o nosso Cristo viveu uma vida de dores e sofrimento, quem sou eu para achar que a gente não pode passar um tempo difícil na vida? Então não é hora de você achar que você está em pecado. Há pecados e há sofrimentos na nossa vida que são consequências de nossas atitudes, sim. Há pecados na nossa vida que geram consequências que muitas vezes nos levam a sofrer. É isso? Ok. Mas você não precisa se sentir inferior. Você não precisa julgar a Deus, duvidar de Deus. Por quê? Só porque nós estamos passando num tempo de dor e sofrimento? A cruz de Jesus, ela coloca a gente no lugarzinho da gente. Porque se Jesus sofreu, só porque eu sou dizimista, eu tenho ouvido tanta coisa, pastor Anderson. Eu tenho ficado assustado. Às vezes eu falo assim, falei, pastor Gesiel, sobre outra situação, eu falei, o que nós estamos pregando, ou o que o povo tem ouvido? Eu tenho me assustado. Por que nós não podemos passar por esse tipo de situação? Agora vem os caras dizendo aí que Jesus está julgando, que Jesus está amaldiçoando a terra. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Há profecias bíblicas que isso vão acontecer? Sim. Mas sabe por que as pessoas pensam assim? Porque elas acham que elas não têm que sofrer. Porque vida com Deus é uma vida boa. E aí tem que ter uma explicação para eu estar em casa vendo o meu emprego indo embora, as minhas vendas caindo, meus familiares adoecendo, minha nação padecendo. Tem que ter uma explicação para isso. Por quê? Eu sou filho do rei. E Jesus? Como que explica? Entre a cruz e a pandemia, eu quero te dizer algo. Jesus aprendeu a sofrer. Ele poderia ter dado ordem aos anjos. Ele poderia ter acabado com aquilo tudo, mas ele entendeu que o sofrimento faz parte da nossa vida. E isso não tem nada a ver com Deus às vezes. E isso não tem a ver com maldição. E isso não tem a ver que é a vida. Tem a ver que o pecado permite essas coisas. Todo mundo achou que na época da peste bubônica Jesus ia voltar, na Segunda Guerra Mundial Jesus ia voltar, as coisas só se repetem. É porque na verdade existe dentro de nós um sentimento provocado pela teologia da prosperidade que ainda rumina no coração de muita gente, de que a gente não pode passar um tempo. A cruz me ensina na mesa do Senhor nesta manhã que faz parte da nossa vida passar por alguns momentos de dificuldade, de luto, de desemprego. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abandonar os projetos de Deus? Eu vou acabar com a minha vida? Eu vou me jogar da janela? Não. Eu vou em segundo lugar fazer o que Jesus fez. Eu vou suportar. A cruz de Jesus me ensina a suportar. A cruz de Jesus me ensina, o Jesus da cruz e a cruz de Jesus me ensinam que há momentos na nossa vida que nós não temos mais o que fazer, a não ser suportar. E suportar é muito necessário para superar. Nós precisamos suportar essa pandemia. Nós precisamos suportar esse tempo de ficar em casa. Nós precisamos suportar esse tempo de dificuldade financeira. Nós temos que suportar. Por quê? Jesus suportou a cruz por você. Jesus carregou a cruz que era para você. Dizem que a cruz era pesada demais porque ela estava preparada para Barrabás. Não sei. Que a cruz não tinha o tamanho dele. Não sei. É bonito de pensar assim. Jesus precisou de alguém para ajudar a carregar a cruz.
Jesus estava disposto a suportar. Ele chega no Getsemane sangrando e diz: Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Ele chega a fazer uma oração difícil. É o próprio Deus dizendo: olha, se puder, vamos mudar o plano. Se puder, vamos dar um outro jeito aí. O que ele faz? Ele suporta. Momentos difíceis na vida são momentos que nós precisamos suportar. Suportar, nós temos que suportar. Jesus na cruz suporta. Ele não chama os anjos. Ele diz: se for possível de mim, passe esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Então, se a vontade de Deus para mim e para a sua vida é de que a gente atravesse esse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos suportar. Nós vamos chorar, nós vamos levantar. Nosso astral pode subir e descer. Nós podemos chorar ali. A gente pode talvez dar uma resmungadinha, fazer uma oração: Senhor, se for possível, tudo bem. Mas não é hora de desistir da vida. Eu estou falando para você porque eu coloco no grupo de riscos do Covid-19 no Brasil os autônomos, os microempresários, as pessoas que vendem, que dependem de produção. Esses para mim são grupos de risco. Eu sou pastor, eu não lido com economia nem com saúde, eu lido com vida humana. Eu lido com a alma das pessoas, com o corpo das pessoas, com os seres humanos que muitas vezes, por muito menos, em momentos muito mais fáceis, tiraram a sua vida porque não sabiam o que fariam amanhã. Não desista, suporte, porque quem suporta, supera. Ei, querido, Jesus suportou a cruz, mas no terceiro dia ele superou. Louvado seja Deus. Ele suportou aquela agonia. Foi difícil. De sexta a domingo não foi fácil. Ele não se entregou. Ou na verdade se entregou, né? Por mim e por você. Ele suportou, e ao terceiro dia ele superou. Não desiste, porque se você suportar, você vai superar também. Em primeiro lugar, na cruz do Calvário, eu aprendo o que é sofrer. Então está tudo bem passar por esse tempo difícil, mas nós vamos atravessar, porque se Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Em segundo lugar, eu aprendo que eu posso suportar. Em Deus eu posso todas as coisas, não é isso, irmãos? Agora é hora de visitar Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. É o que Paulo diz naquele contexto. Paulo sabia suportar a vida. Eu sei passar necessidade e sei passar também abundância. Ele chega a dizer que ele sabia ter fartura e fome, Stephanie. Só que nós somos uma geração que não sabemos ter fome. Nós só sabemos ter fartura. Então a gente não pode todas as coisas daquele que fortalece, não. Nós somos imaturos. Essa é uma geração de crente imatura. Porque quando perde o emprego, quando perde a saúde, quando perde o casamento, perde a fé. Porque não pode todas as coisas. Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode suportar a pandemia. Você pode suportar o Covid-19. Você pode atravessar talvez um tempo de UTI, quem sabe. Eu não quero, não desejo isso para ninguém. Eu sei como que minha família ficou quando minha mãe teve essa situação. Mas nós não podemos desistir, porque nós não somos desse povo de olhar para trás. Jesus suportou, e nós vamos suportar nele, e nós vamos superar em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em último lugar, eu aprendo que na pandemia, na cruz, olhando para a cruz, olhando para essa pandemia, para o momento difícil da vida, nós podemos ressignificar o nosso sofrimento. Nós podemos, como eu escrevi aqui, trazer lições boas para esse tempo, para produzir algo bom no meio desse sofrimento. O que você pode produzir de bom para você e para o outro no meio desse tempo? É assim que a gente supera. Pastor, de onde você tirou isso da cruz? A cruz de Jesus trouxe salvação a mim e a você.
O sofrimento dele teve um significado real, positivo para o mundo. O sofrimento dele não foi assim só casuístico. Aconteceu, eu sofri. Não. O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, nos trouxe salvação e vida eterna. Aleluia. Jesus conseguiu, do momento mais difícil da vida dele, gerar salvação, libertação, perdão de pecados. Ele venceu o diabo. Eu estou fazendo uma simplória aplicação. Na cruz eu vejo que a dor trouxe coisas boas. Por que a gente não pode pensar nisso? Nós não vamos salvar ninguém, talvez. Nós não temos poder de perdoar pecados. Nós não somos Jesus. Somos irmãos dele, filhos, por adoção do Pai. Mas por que não podemos, nessa pandemia, nesse momento difícil da nossa vida, também observarmos isso como oportunidade para a gente crescer, para a gente melhorar? Então talvez seja na hora já desse... É a terceira semana, gente, que nós estamos em... Podemos dizer assim, dia 5 de abril, hoje é terceira semana. Terceira semana. Nós já podemos ressignificar algumas coisas, como igreja, como casais. O que eu vou tirar de bom para mim e para o outro no meio dessa dor? Porque na cruz, Jesus traz algo de bom para a humanidade. Na verdade, o que a humanidade tem de melhor veio depois do sofrimento de Jesus. É por isso que nós vamos, nesta manhã, celebrar a ceia do Senhor. É por isso que nós vamos continuar, meus irmãos, investindo na igreja de Jesus. A cruz não é uma pregação só para o céu. A cruz não é uma mensagem só para a vida eterna. A sua abrangência, a sua prioridade é isso. Por que não falar mais de Jesus? Quantas pessoas nessa pandemia você evangelizou? Hoje à noite eu gostaria que você estivesse ligadinho conosco. Eu tenho uma palavra de salvação para as pessoas. Eu estou querendo voltar a ser mais evangelista. Eu ter oportunidade de evangelismo nesse tempo. Por quê? O tempo de dificuldade para Jesus, ele gerou salvação para as pessoas. Nesse tempo de dificuldade de pandemia, eu quero gerar bênção para a vida das pessoas. Entre a cruz e a pandemia está você, estamos nós. Ore ao Senhor. A conclusão que eu chego disso tudo é que se Jesus sofreu, suportou e nos salvou, nós podemos também sofrer, suportar e superar. Senhor, nós queremos te agradecer porque a cruz de Jesus, ela continua viva e real para nós. Nós queremos te agradecer porque a cruz do teu filho Jesus, o sangue derramado naquele lugar, naquele madeiro, não ficou só lá em Jerusalém, fora da cidade. Ela é real hoje. E é por isso que nós insistimos em ser tua igreja, porque o Senhor não desistiu de nós. Ajuda teu povo nesse tempo de tanta luta e dificuldade, um tempo que talvez nós nunca vivemos. Nos ajude a olhando para a cruz de Cristo, encontrarmos o nosso lugar no meio desta pandemia e reproduzir de alguma forma o que Jesus fez na cruz do Calvário, como ele suportou, por que ele suportou, para que a vitória dele na cruz seja a nossa vitória também, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ter agora uma participação especial e musical da nossa querida irmã Ana Lídia. Ela vai adorar o Senhor e você vai ter a oportunidade, querido, de contribuir com a sua igreja. A Igreja Batista de 1ª de Nova Jerusalém, contribuindo com as suas contas, com as orientações que o pastor Anderson tem dado durante a semana e nas celebrações online. Os irmãos membros da Igreja Batista de Itauá e frequentadores aqui.
Eu quero inaugurar oficialmente com você uma oportunidade incrível que estamos tendo de usarmos a nossa plataforma de gestão Atos 6. Se você for agora, www.ibetauá.org.br, o site oficial da igreja. Quando você abrir lá, você já vai ver um botãozinho vermelho dizendo lá contribuição online. Esse botão já vai levar você num link da nossa plataforma, onde você vai poder com segurança, facilidade e agilidade fazer o seu depósito, gerar um boleto para que você possa pagar. Isso vai ajudar muitos irmãos que não têm condições de fazer a transferência online. Pode imprimir lá um boleto, ir ao banco, é como se ele estivesse vindo ao templo. Então, isso vai nos ajudar bastante. Agora, um recadinho para você que tem a conta pessoal sua no Bradesco: não se utilize desta ferramenta, porque ela tem um custozinho para a igreja que nós entendemos que vale a pena. Mas se você é cliente Bradesco, transfira direto para a conta que vai aparecer aqui. Ana Lídia vai cantar o Senhor, que é uma maneira de você se preparar para a ceia e também ter a oportunidade nesse tempo de fazer a sua transferência, fazer a sua doação, fazer a sua oferta para a glória de Deus. Ana Lídia, com prazer, Deus abençoe você. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão e restaurou-me a comunhão. Tu és digno, digno é o Senhor,
venceu, ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Amém. Graças a Deus. Pai, nós queremos consagrar ao Senhor agora todos os dízimos, todas as ofertas que foram, de certa forma, entregues à Tua obra aqui na igreja de Itauá e na igreja de Nova Jerusalém. Que o Senhor possa multiplicar os nossos recursos. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas realidades, o Senhor conhece a vida financeira dessas duas igrejas, como das suas igrejas. Nós estamos orando, Senhor, pela vida financeira das famílias num tempo tão difícil. E nós te pedimos que o Senhor abençoe também a vida financeira das igrejas, especialmente, Senhor, a obra missionária. Essa pandemia, Senhor, chegou no meio da campanha de missões mundiais. Teus servos que estão doando sua vida, saúde, melhores anos de vida nos campos espalhados pelo mundo, podem passar grandes apertos, mas o Senhor é o Deus de missões, e que cada membro de nossas igrejas tenha, por mais achando que seja pouco, a fidelidade e o amor à obra missionária, de compartilhar nesse tempo, mesmo difícil, sermos liberais e generosos com a obra de missões e com a obra da igreja local. Gratos a Ti, consagramos dízimos e ofertas, em nome de Jesus, amém. Quero convidar o pastor Anderson a estar aqui comigo. Nós vamos, historicamente, pela primeira vez, a compartilhar com você da ceia do Senhor. A Bíblia diz que a ceia do Senhor precisa acontecer enquanto a congregação está reunida. Todas as experiências da ceia do Senhor aconteceram quando a igreja estava reunida. E a igreja reunida não importa se num templo construído por mãos, uma igreja reunida na praia, nas catacumbas, escondidos durante a perseguição. A igreja nunca deixou de celebrar a ceia, porque ela é uma ordenança. E eu tenho muita dificuldade em não realizar a ceia do Senhor por ser ela uma ordenança. Jesus não disse que a gente não deveria realizar e participar da ceia do Senhor se por acaso tivéssemos uma pandemia. Está liberado. Não, ele não disse isso. Ele não disse que se estivesse no tempo de guerra nós não faremos. Nós vamos entender: as minhas ordens vocês só recebam e só as cumpram nos tempos bons. Não. As igrejas no passar do tempo, na história, deram o seu jeito. Cada um deu o jeito de cumprir com uma ordenança. Nós poderíamos deixar de fazer a ceia. Por quê? Porque ela é em memória. Para nós, os batistas, ela não confere um sacramento. Então, eu não preciso tomar do suco e comer do pão para ser abençoado, porque isso não vai compor um passo na minha salvação. Ela é em memória, eu reconheço isso, mas ela é uma ordenança, que no concílio do pastor Anderson ele precisou responder assim: quais são as ordenanças? Ceia e batismo. Ele deu uma ordem: façam isso em memória de mim. Ordenança é para servir a ceia e é para batizar. Como que nós fazemos hoje? Vamos deixar de fazer a ceia? Vamos deixar de cumprir com uma ordem de Jesus?
expressa para que a sua igreja reunida coma do pão e tome do cálice e lembre-se do que ele fez na cruz do Calvário? Bem, a comunidade hoje tem uma forma de estar congregado. Meu irmão, minha irmã, você está congregado. Nós estamos congregados. Você está com os seus pastores, você está com a sua igreja, você está com seus irmãos em Cristo. Você está no chat aí agora, compartilhando. Nós estamos reunidos como igreja. E é o que nós vamos celebrar. Durante a semana, pastor Anderson orientou a igreja de Nova Jerusalém e eu orientei a nossa igreja de preparar o pãozinho e de preparar o suco de uva. E agora é a hora de você desfrutar dessa preparação. E nós vamos viver essa dinâmica. 1 Coríntios capítulo 11 diz: porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Pastor Anderson, com alegria é compartilhar aqui comigo da mesa do Senhor. Nós temos aqui na nossa igreja de Itauá, está sendo lançado hoje online, o nosso kit de ceia individual, onde o pão está separado e o suco também. Na primeira ceia presencial que tivemos aqui, provavelmente usaremos desta forma para que outras pandemias não cheguem pela ceia. Então nós vamos participar aqui, você. Pastor Anderson vai ministrar o pão, vai agradecer e depois o cálice. Queridos, como o pastor Maurício falou, a ceia é um memorial e ela é uma refeição. Nós experimentamos e saboreamos na sua casa o pão que você tem, que você separou. Aqui o que nós temos, cada um tem um sabor diferente, porque esse pão que serve para alimentar, ele foi usado por Jesus com os seus discípulos para fazer menção ao seu corpo que nos alimenta. Nós precisamos comer da carne de Jesus, e ele fala isso simbolizando o compromisso que nós temos com o Senhor, o compromisso que nós temos com a sua vida. E ao comermos o pão, então, nesta manhã juntos, nós celebramos o corpo que ele entregou em favor de nós, o corpo que foi pregado na cruz, mas o corpo também que andou pelas ruas da Palestina, que amou, que abraçou, o corpo que hoje é a igreja de Cristo, que somos nós, o corpo que está dividido, está partido e separado nas casas, mas que é um só em Cristo. Nós somos um só corpo. Eu convido você então a distribuir na sua família o pão e colocar na mão de cada um, para que nós possamos então comer juntos. Nós vamos agradecer por esse alimento e vamos comer juntos. Senhor Deus, obrigado pelo pão, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, e obrigado pelo privilégio que temos como igreja de celebrarmos e lembrarmos do teu amor por nós, expresso na cruz do Calvário, e de lembrarmos de ti, do Senhor completamente, da tua vida, da tua morte e da tua ressurreição. Obrigado pela salvação, obrigado porque nós estamos aqui em paz contigo e em paz com os nossos irmãos. Nós queremos, Senhor, que esse momento seja um momento reverente, um momento em que haja temor também no nosso coração. Nós não queremos participar da tua ceia de forma indigna, sem entendermos o que ela significa. Por isso, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os pecados que nós não lembramos, eu suplico mais uma vez. E se há algo que nós temos resistido, Senhor, nós pedimos, quebranta o nosso coração. Nós não queremos, Senhor, pecar contra o Senhor e continuar rebeldes. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Como ordenou o nosso Senhor, nós vamos comer o pão nesta hora.
nos orienta que depois de ter tomado do pão, comido o pão, partido o pão, Ele também tomou o cálice, dizendo que esta é a nova aliança do nosso sangue, do sangue dele. Jesus agora celebra o suco da uva, o fruto da vide, talvez o vinho que simboliza isso. E nós estamos agora, você na sua casa, nós aqui, multiplicados em muitos lares, mas congregando no lugar chamado adoração. No lugar chamado adoração, no lugar chamado oração, nós estamos congregados como igreja. E nós vamos celebrar. Nós vamos nos arrepender, porque o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, não é para que a gente viva de costas para Deus. Há uma orientação bíblica. Por isso que aqui nós não servimos a ceia para todos, nós servimos a ceia para os salvos, para aqueles que têm a capacidade espiritual de fazer esse autoexame. Vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus pelo cálice, pelo sangue de Jesus. Pai, reunidos juntos como igreja nesse lugar chamado adoração, na tua presença onde estamos, juntos como igreja, corpo místico, espiritual, mas também físico na terra, celebrado no pão, queremos te agradecer pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que nos purifica e nos justifica de todo pecado e iniquidade. Obrigado porque esse sangue deveria ter sido meu e foi substituído. Obrigado pelo teu amor que o Senhor provou para a humanidade, morrendo por nós, ainda sendo nós pecadores. Obrigado pelo teu sangue. Que seja um momento de comunhão profunda das famílias agora. Talvez aquele que está sozinho participando dessa ceia, sozinho fisicamente, mas espiritualmente congregados com a tua igreja, seja edificado pelo Senhor, abençoado por ti nesta manhã, com a renovação da nossa fé e da nossa comunhão, em nome de Jesus. Em memória dele, tomemos o cálice. Pastor Anderson, uma honra poder servir ao Senhor e esta ceia com os irmãos, histórica e abençoada. Nós vamos orar impetrando aqui a bênção apostólica e esperamos você às 18 horas hoje para mais uma celebração onde nós vamos pensar sobre o lamento de Jesus no velório do seu melhor amigo, um dos seus grandes amigos, Lázaro. Pai querido, obrigado pela oportunidade de ser igreja. Obrigado porque o que nos faz igreja, que é a tua presença, não está presa num templo e não pode ser fechada. Obrigado porque o poder do Espírito Santo derramado sobre a tua igreja nos permitiu nesta manhã, reunidos em teu nome, celebrarmos da ceia do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, a salvação de Jesus Cristo com sua graça, seja com teu povo reunido aqui na internet, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Até às 18 horas, se Deus assim permitir.